Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 11, trecho 28, escrito em 12 de agosto de 1912. O amor de Deus simbolizado pelo sol. Luísa diz: esta manhã, quando veio o meu sempre amável Jesus, disse-me: minha filha, meu amor está simbolizado pelo sol. O sol surge majestoso, mas enquanto parece que surge, ele está sempre fixo e não surge nunca. Com a sua luz invade toda a terra, com o seu calor fecunda todas as plantas. Não há olho que dele não goze. Poder-se-ia dizer que quase não há bem na terra que não venha de sua benéfica influência. Quantas coisas não teriam vida sem ele? Não obstante, faz tudo sem estrondo, sem dizer nem sequer uma palavra, sem pretender nada. Não dá incômodo a ninguém e mais, não ocupa espaço algum da mesma terra que invade com sua luz. O homem pode fazer o que quiser com ela. Além disso, enquanto gozam do bem do sol, não lhe dão atenção nenhuma e o têm não observado no meio deles. Jesus, como no tempo em que ele esteve aqui na terra, para ensinar sobre Deus, para falar da palavra de Deus, ele usava muitas parábolas e fazia muitas comparações. E ele tem essa didática, que é muito bom porque facilita a compreensão daquilo que ele quer dizer. E como o título é o amor de Deus simbolizado pelo sol, então para falar do amor de Deus ele vem falar primeiro do sol, como que o sol ele é a função dele, como ele age, sobre nós, Ele diz que o sol surge majestoso, mas enquanto parece que surge, ele está sempre fixo e não surge nunca. Com a sua luz invade toda a terra. Por quê? Porque o sol, ele fica fixo. O sol não se move. Quem se move é a terra. E enquanto a terra está fazendo o seu giro, dá a impressão para nós que o sol está surgindo de manhã, que ele está vindo como se ele estivesse saindo de trás da montanha, de alguma montanha, e surgindo, mas não, é a terra que está girando. Então o sol parece que surge, mas ele está sempre fixo. Ele nunca surge, ele está sempre lá, no seu posto. Ele não diminui a luz dele, e nem aumenta a luz dele. A luz dele invade toda a terra. Por quê? Porque conforme o planeta vai girando, a parte em que está direcionada a ele vai receber mais luz e mais calor. E conforme o planeta vai girando, a luz vai diminuindo e vai escurecendo até chegar à noite, que é quando o planeta está do lado oposto do Sol. Então, com o calor dele, ele fecunda as plantas, E quando ele está brilhando, não há olho que não receba, a luz dele.
Jesus está dizendo assim que poder-se dizer que quase não há bem na terra que não venha da sua benéfica influência. Então, porque o sol ele tem influência sobre muitas coisas, né? Principalmente sobre as plantas, né? Sobre as sementes. O sol é que faz com que as plantas, né? As sementes germinem embaixo da terra. O calor dele faz com que elas fecundem e elas brotem, né? E depois faz com que elas cresçam, né? Mas lógico, com o auxílio da água. Mas se não tiver sol, se tiver só água também não adianta. Então, né, os dois trabalham juntos, mas o sol ele é importantíssimo para a cor, né, para o perfume, né, para as frutas terem sabor. Então, tudo isso são a influência benéfica do sol, né? E quantas coisas não teriam vida sem o sol, né? Coloca uma planta assim. Porque existem plantas que elas são aquáticas, né? Que elas gostam mais da água. Mesmo assim, elas também precisam do sol, né? Mas não diretamente sobre elas. Mas tem plantas que elas necessitam de sol direto nelas. E se você deixar elas no escuro, essas plantas, elas murcham. Elas não têm vida. Elas morrem. Então, né? Quantas coisas não teriam vida sem ele? E aí, também Jesus fala que não obstante tudo isso, né? Tudo isso que o sol faz, ele faz tudo sem estrondo, né? O sol ele não faz um barulho, né? Quando a terra se volta para ele, né? Que ela ilumina ele todo, né? O sol ilumina toda a terra, ele não faz nenhum barulho, né? Não faz nenhum estrondo, ele não diz nenhuma palavra, ele não pretende nada, né? Não tem nenhuma pretensão, ele está ali para fazer a vontade de Deus, ele está ali para cumprir para fazer com que ele faça para a razão pelo qual ele foi criado, que é iluminar, que é dar calor, né? E todos esses benefícios que já falei, né? E ele não incomoda ninguém, né? Porque se você está sob o sol, né? E ele estiver muito quente, você pode abrir uma sombrinha, um guarda-chuva, você pode procurar ficar numa sombra, né? Ele é importante, então ele não incomoda assim no sentido também de ocupar espaço, né? Não ocupa espaço nenhum da terra, que ele invade com a sua luz, ao mesmo tempo que ele está invadindo a terra, iluminando tudo, ele não está ocupando espaço nenhum. E o homem pode fazer o que quiser com a luz do sol. Ele pode tanto colocar as roupas no sol para secarem, né? Pode também deixar a roupa na sombra. Só o calor dele vai fazer com que a roupa seque, né? Ele pode ficar debaixo do sol, né? No horário certo, porque traz benefício até para a própria saúde, né? Produz a vitamina D no nosso corpo, né? Então, se ele quiser, ele pode usufruir desse benefício também do sol. Ou ele pode ficar dentro do quarto escuro, ele pode fazer o que ele quiser com a luz do sol. Aí, ele também diz que, além disso, enquanto gozam do bem do sol, não lhe dão atenção nenhuma e o não tem observado no meio deles. Tem muitas pessoas, né, que estão recebendo, né, todo esse benefício do sol, esse calor, mas não prestam atenção no sol, muito pelo contrário, né? Reclamam muito, né, do sol, do calor, né, como se ele fosse alguma coisa que incomodasse, assim, que fosse maléfico para nós, né? E tem pessoa que nem observa, levanta de manhã naquela correria, naquela agitação para ir trabalhar, né? Nem sequer olha para o sol, né? Fica olhando para o celular para ver o relógio, fica olhando, né, para ver as horas, se não está atrasado, fica olhando as mensagens, fica depois, né, distraído ali com a paisagem, está olhando dentro do ônibus ou dirigindo, prestando atenção no trânsito, não olham para o sol, não observam o sol no meio deles. E aí Jesus ele vem falar, né, do amor dele, né, simbolizado pelo sol, fazendo uma comparação, né,
para entendermos, né, como que é o amor dele, né, no meio das criaturas, como ele vê, né, a importância que as pessoas dão para o amor dele. E Jesus diz: como o sol majestoso surge no meio a todos, não há mente que não esteja iluminada com a minha luz, não há coração que não sinta meu calor, não há alma que não esteja abraçada por meu amor. Então o sol, né, ele foi falado que ele surge no meio de todos, assim, o amor de Deus, né? Ele está no meio de todos. Quando nós olhamos para o sol, é o amor de Deus sobre nós. Quando nós olhamos para as plantas, é o amor dele. Quando nós olhamos para toda a criação dele, é o amor dele no meio de nós, né? Tudo é o amor dele, né? Uma pedra, né? Uma construção que foi feita pelos materiais, né, que ele fez por amor a nós, né, e com a inteligência que ele deu ao homem, por amor a nós, eles criam, né, tudo que é feito pelas mãos dos homens, também é o amor de Deus que nos ilumina, né, nos dá inteligência, faz com que nós estudemos para poder, né, ser um engenheiro e construir casa. Tudo isso é o amor dele, está no meio de nós, né? Não tem como negar, não tem como não dizer onde não há o amor dele pelas criaturas. E não há mente que não esteja iluminada com a mente dele, né? Tanto que as pessoas, elas têm noção, né, de quando elas estão fazendo as coisas certas ou quando elas estão fazendo coisas erradas. Tem uma iluminação, né? A pessoa ela decide às vezes fazer algo errado pelo livre-arbítrio dela, que também é o amor de Deus pela alma, né? Ele deixa a criatura dele livre, né, para ela escolher o que ela quer. Ela não é escrava, né? Ela não é, uma criatura criada totalmente dominada e controlada, não. Ela tem as suas escolhas, né? E cada escolha tem uma consequência. Não há coração que não sinta o meu calor. Então, o amor de Deus, muitas vezes nós sentimos como um calor no nosso coração, né? Quando, por exemplo, eu ia muito no grupo de oração e quando falava uma palavra ali que falava sobre o amor de Deus, havia uma meditação assim bem profunda sobre o amor de Deus, parece que o nosso corpo assim se aquece, né? Parecia que meu corpo assim ficava aquecido, sentindo aquele calor, né? Que é o calor do Espírito Santo, né? Ele que é o amor, né? É ele que vem aquecer, né, o nosso coração. E isso é o amor de Deus também. Não há alma que não esteja abraçada por meu amor, né? O amor dele nos envolve, né? Nos envolve quando nós sentimos também o amor das criaturas por nós, né? Quando nós recebemos assim, eu sinto assim, por exemplo, no meu marido, né? O amor de Deus por mim, né? Quando ele faz coisas para me agradar. Hoje mesmo ele trouxe, né, um chocolate para mim, né? Ele ouviu falando que queria um docinho e ele, né, não esqueceu, ele saiu e voltou com um chocolate, uma barra de chocolate, né? Então isso é o amor dele. Eu me sinto abraçada pelo amor de Deus, no amor do meu marido por mim, né? E ele se sente abraçado pelo amor de Deus com o amor meu, com os meus gestos, né, de amor em direção a ele, em direção aos meus filhos, né? Então não tem como, né, não sentir isso. E aí Jesus diz: mais do que o sol, eu estou no meio de todos. Ele está, né, em tudo isso que foi falado aqui e muito mais, né? Mas como poucos me prestam atenção, estou quase inobservado no meio deles e não sou correspondido, e continuo dando luz, calor, amor. Mas se alguma alma me presta atenção, então eu fico louco, mas sem estrondos, porque meu amor, sendo sólido, fixo, voraz, não está sujeito a fraquezas. Então, Jesus,
ele fala que poucos prestam atenção, né, no amor dele. Poucas pessoas, elas não param para refletir, né, nisso tudo, né, que em cada coisa criada, em cada objeto, em cada pensamento, em cada atitude, tudo está o amor dele, né? Mas as pessoas na correria do dia a dia, né, com pensamentos só assim em terem, pensamentos sobre si mesmos, não prestam atenção. E ele fica quase inobservado no meio dessas criaturas, né, que não prestam atenção nele. Ele não é correspondido e mesmo assim ele continua dando luz. Que luz é essa? A luz do conhecimento sobre ele, né, iluminando as mentes, né? Não tem como a gente não dizer que a gente não conhece Jesus, né? Ele é falado sobre ele em toda parte, né? Se você procurar, né, na internet, em todo lugar tem, né, falando sobre ele, coisas falando sobre ele. Se você tiver uma Bíblia, você pode ali também conhecer sobre ele. E porque ele continua dando luz através de pessoas, né? Pessoas falam sobre ele, né? Pessoas nos dão conselho, pessoas nos ajudam. E tudo isso é ele também, é ele agindo através de outras pessoas. Ele continua dando calor, continua dando amor, né? O calor que vem dele é esse acolhimento, né, que nós recebemos das pessoas, de amigos, de parentes, né? Parece que é uma coisa assim que nos envolve, que nos deixa feliz, né? Quando as pessoas se alegram com a nossa presença, né? É o calor dele, né, através das outras pessoas para nós, nossa direção, né? Mas se alguma pessoa presta atenção, ele fica louco, né? Mas ele não faz barulho, né? Porque o amor dele, como o sol sendo fixo, não está sujeito a fraquezas, né? Ele fica feliz, mas ele não depende do nosso amor, né? Até porque o amor que nós sentimos não é nada para ele, né? O amor verdadeiro que nós temos que retribuir para ele é o próprio amor dele, é o amor que vem dele, né? Porque nós não somos capazes nem de amar, nós não somos capazes de nada. E aí ele diz: assim teria meu amor para mim, e se assim fosse, viria a ser também sol para mim e para todos, porque o verdadeiro amor tem todas as qualidades do sol. Em troca, o amor não sólido, não fixo, não verdadeiro, é símbolo do fogo. Aqui embaixo está sujeito à variedade, a sua luz não é capaz de iluminar a todos. É uma luz muito fraca, misturada com fumaça. O seu calor é limitado e se não se alimenta com a lenha, se apaga e se transforma em cinzas. E se a lenha é verde, faz estrondo e fumaça. Então a lenha verde, né, ela faz estrondo, mas o amor dele por nós é um amor maduro, é um amor já que não precisa amadurecer, né, como essa lenha verde, né? Essa lenha verde ela não está pronta ainda, né? É uma lenha que está inacabada, ela não chegou no ponto certo dela, né, de amadurecimento. Por isso que faz estrondo e fumaça, mas o amor de Deus não, né? É um amor maduro, já é um amor que já está terminado, é um amor completo. Por isso que não faz estrondo. E ele diz que se o nosso amor fosse sólido, fosse fixo, né, também seria sol para ele, né, e para todos, né? Porque o verdadeiro amor tem todas as qualidades do sol, né? Tudo aquilo que já foi falado no início, né? Do que o sol produz. E em troca, o amor não sólido, não fixo, não verdadeiro, é símbolo do fogo aqui embaixo. Que fogo aqui embaixo? A fogueira, né? Agora ele faz uma comparação com a fogueira.
que está sujeita à variedade, né? Se você colocar mais lenha, ela aumenta, né? Se você colocar pouca lenha, ela vai ficando baixa, né? Até você parar de alimentar, né? Com a lenha, até ela se apagar, né? Ele diz que a luz da fogueira não é capaz de iluminar a todos, né? Só quem está ali ao redor dela. É uma luz fraca, né? Digamos assim. Não tem poder, por exemplo, de iluminar a floresta toda, por exemplo, quando você acende uma fogueira, né? É uma luz fraca misturada com fumaça, porque se você coloca lenha verde, né, aí vai produzir estrondo, vai estralar e vai produzir fumaça, né? E o calor também é limitado, né? Se você está do lado da fogueira, bem próximo, você se aquece bem, mas se você se afastar da fogueira, você já não sente mais esse calor tão intenso, né? E pode até passar frio, se congelar, né? Se for o caso de estar num lugar muito frio, no meio de uma floresta gelada, né, à noite, né? E ele diz: e se não se alimenta com lenha, se apaga e se transforma em cinzas, né? É só não alimentar a fogueira que ela apaga, né? E se a lenha é verde, faz estrondo e fumaça. Então, ele está comparando com esse amor que não é sólido, né? Não é um amor fixo como o dele. É um amor que pode acabar a qualquer momento, né? E aí ele diz: assim são as almas que não são todas para mim, nem meus verdadeiros amantes. Se fazem um pouco de bem, é mais o estrondo que fazem e mais a fumaça que sai de suas ações. Que luz! E se não são alimentadas com algum afã humano, mesmo sob aspecto de santidade, de consciência, se apagam e se tornam frias, mais que cinzas. Sua característica é a inconstância, ora fogo, ora cinzas. Então, para que haja um amor, né, fixo, um amor sólido, como o amor de Deus, que é como o sol, né, que aquece a todos, então tem que ser um amor de alguém que vive na divina vontade, porque esses são os verdadeiros amantes, porque eles conhecem o plano divino, né? O plano que Deus tem de amor para todas as almas, conhece esse amor verdadeiro, esse amor sólido, esse amor fixo e corresponde a ele, né? E aquelas almas que não são todas para ele, que vivem da sua própria vontade, né? Que não conhecem a vida divina que Deus quer para cada um de nós, né? Para todos os seus filhos, né? Eles, se essas almas não são todas para ele, não são verdadeiros amantes dele, né? São como essas fogueiras que elas fazem estrondo, fazem fumaça, né? E tem pouca luz, né? Que ilumina, que não é capaz de iluminar a todos, ilumina alguns que estão ali ao redor. E se não são alimentadas com afã humano, o que é um afã humano? É a pessoa, ela esperar, né, recompensas, né? Esperar que quando ela ama a Deus e faz tudo certinho, que ela vai conseguir alguma coisa em troca, né? Que ela vai conseguir se salvar, vai conseguir méritos próprios, né? Mesmo sob o aspecto de santidade, né? De consciência. Não tem consciência do que é esse amor verdadeiro, esse amor fixo, esse amor sólido. Esse é um amor que se apaga, né? Essas pessoas se tornam frias se elas não conseguirem aquilo que elas querem, né? Por exemplo, uma pessoa que ela está num grupo, por exemplo, e Jesus termina dizendo, né, que a característica deste amor que não é fixo, que não é sólido, que não é o amor daqueles que, né, são, né, daquelas almas que são todas para ele, que é a alma que vive na divina vontade, que é como ele criou, né, como
Foi o plano de Deus, né? Como Ele criou todas as imagens e semelhança de Deus, vivendo, né, essa vida divina juntamente, né, com Jesus vivendo dentro das almas, né? Se a alma não é assim, ela é inconstante. Ora ela é fogo, ora ela é cinzas, mas ela nunca vai ser como o sol. Amém. Fiat.